Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem? Nós vamos começar o nosso estudo bíblico nessa quarta-feira, mais uma vez. Graças a Deus, a gente continua o nosso estudo no livro de Apocalipse e a gente hoje vai ler o capítulo 3 de Apocalipse, né? A gente já estudou um pouco do capítulo 1, estudamos um pouco do capítulo 2 e hoje nós vamos dar atenção para o capítulo 3, que é uma continuidade do capítulo 2. Mas antes da gente... Tudo bem, dona Edmeia? Antes da gente efetivamente começar o nosso estudo, nós vamos orar pedindo para que Deus nos oriente, né? Nos ajude a entender, a aprender, a dirigir essa reunião aqui, para que a gente saiba tanto responder quanto perguntar, né? E seguirmos as instruções do texto bíblico. Lembrando, irmãos, aquilo que é o nosso combinado. Levanta a mão, quiser fazer alguma pergunta, interrompe, algum comentário, alguma colocação. O microfone está preparado aí? Então, espera, né, trazer o microfone para poder sair lá na internet, para as pessoas que estiverem em casa também saberem, né, do que se trata a pergunta. E assim a gente vai tocando aqui esse aprendizado mútuo aqui na palavra de Deus. Então, vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, primeiro nós queremos agradecer por esse encontro aqui de estudo, Pai. E nós estamos buscando, ó Deus, discernimento, ensino, instrução, ciência na Sua palavra. Então, Deus, em nome de Jesus, que este momento seja um momento oportuno para nós aprendermos mais sobre o Senhor, para que através da Sagrada Escritura nossas orações sejam respondidas, nossa vida seja direcionada, ó Deus, nossa fé seja alimentada, Senhor Deus, que não seja só mais um programa que a gente se comprometeu a participar, mas que seja, Senhor Deus, sinal da nossa devoção, da nossa preocupação, do desejo do nosso coração de viver de modo mais agradável, de viver uma vida mais coerente com a Sua palavra. Então nos ajude, Pai, nos ajude, ó Deus, a ouvir, ó Deus, a receber essa palavra, a discernir, a pensar sobre ela, Senhor Deus, nos dê graça nesse momento para que a nossa compreensão não seja meramente intelectual, mas seja, ó Deus, realmente sermos conduzidos a uma profundidade espiritual, Pai, pois se trata de Sua palavra, Pai. Perdoa, Senhor Deus, nossas faltas, nossos pecados, as nossas falhas, as nossas limitações. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos conduzidos num caminho melhor, num caminho de santidade, num caminho que honra o Senhor, que glorifica o Teu nome, Pai, e que abençoa tanto as nossas vidas, como a vida daqueles que também se aproximam da gente, Pai. Nos ajude assim, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, vamos começar do começo, né? Como eu já disse, nós vamos começar o capítulo 3 hoje de Apocalipse. E essas mensagens do capítulo 3 de Apocalipse, elas são similares àquelas que a gente já viu no capítulo 2. Então, é a continuidade daquilo que foi dito no capítulo 2, porque você vai se lembrar que no capítulo 1, né, foi dito para João que ele escrevesse 7 cartas para 7 igrejas. E aí na semana passada, a gente viu no capítulo 2 de Apocalipse, 4 dessas 7 cartas, né? E agora as 3 cartas que faltam, que vão ser apresentadas nesse capítulo 3. Então essas mensagens, elas são similares às das igrejas do capítulo 2. Em cada uma das igrejas, você vai ver um elogio aos seus pontos fortes, você vai ver críticas às suas fraquezas, as igrejas sendo desafiadas a perseverar na fé, e elas também contêm
promessas para aqueles que permanecem fiéis até o fim. Aquela estrutura que a gente viu já na semana passada, ela segue, ela se mantém aqui no capítulo 3. Salvo uma carta ou outra que não vai ter, por exemplo, crítica, né? A gente vai ver aqui isso nesse texto, nesse estudo, né? Então, hoje nós vamos fazer o seguinte, a gente vai ler essas 3 cartas, uma de cada vez, né? Para a igreja de Sardes, para a igreja de Filadélfia e para a igreja da Laodiceia, né? São 3 igrejas daquelas que a gente já começou a ver, que são 7 no todo, e aí a gente já explicou no primeiro estudo que o número 7, no livro de Apocalipse, ele é um número que tem um significado simbólico, né? O 7, como a gente costumeiramente diz, e isso é herança da literatura hebraica, 7 é o número da perfeição, né? Mas perfeição em que sentido? Porque perfeição, é interessante comentar isso, porque perfeição para a gente aqui no Ocidente é sem erro, né? Sem mancha, né? Por isso que a gente geralmente diz, eu não sou perfeito, né? Mas na cabeça do hebreu, do judeu, perfeito é o completo, não é o limpo, é o completo. É interessante porque o Novo Testamento, em algumas cartas de Paulo diz para as igrejas, assim, para os crentes, olha, o trabalho do Espírito Santo é fazer vocês se tornarem completos. Ou, como ele diz aos Efésios, ele usa o termo perfeito ali, né? Até que vocês atinjam a estatura do varão perfeito. Não é a falta, né, de mancha, de ruga nesse aspecto, embora a gente busque isso. Mas, venhamos e convenhamos, a gente sabe que até que Cristo volte, a gente nunca vai atingir isso, mesmo com todo o nosso empenho, mesmo com o trabalho do Espírito Santo em nós, mas é garantido de que nós chegaremos até o fim, e com essa obra, pela graça de Deus, completa em nós, porque aquele que começou é fiel para cumprir, para manter, há de completá-la em nós. Então, o número da perfeição é nesse sentido, é o número da inteireza, é o número da completude. Aquele quer fazer uma pergunta, Almir, traz o microfone aqui para ele rapidinho. Pastor, é muito simples, né? O que é completo? Legal. Bom, completo é sem a falta de nada, né? Assim, uma resposta bem objetiva, completo é sem a falta de nada. Então, quando a gente pensa em salvação, por exemplo, o que seria a salvação de forma completa, sem que nos falte nada? Inclusive, Pedro, apóstolo, escreveu, se eu não me engano, na primeira carta, dizendo assim, olha, Deus nos deu tudo o que nos conduz à vida e à piedade. Ou seja, ele fez a obra completa. Eu penso que, acho que um bom texto, prova dessa resposta seria quando Paulo, lá em Romanos 8, diz assim, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E aí ele descreve quem são esses. Ele diz, esses são aqueles que ele predestinou antes da fundação do mundo para serem conforme a imagem do seu Filho Jesus. Esses que ele predestinou, ele chamou, ele justificou e ele glorificou. Então, a salvação de forma completa, ela está nesse ato sequencial de Deus, que nada mais é do que a gente ser sustentado única e exclusivamente pela obra de Cristo Jesus, que é perfeita, que é completa. Então, assim, quando nós cremos, e por isso somos salvos, comentei isso com você hoje, né? A salvação ela não começa pela graça e depois depende do nosso esforço para manter, senão eu corro o risco de perder a salvação. Se fosse assim, a morte de Cristo Jesus, ela não foi perfeita, ela não foi suficiente. Não teria validade. O sangue dele não impurifica de todo o pecado. Então, essa obra não foi completa. Porque se ela só tem um começo e daqui para frente é comigo,
Então ela não é uma obra completa. Mas o que o Evangelho nos assegura, o que a palavra de Deus nos assegura, é essa obra completa, de que Ele começa, Ele efetua, Ele nos carrega, Ele nos sustenta, Ele nos dirige até o fim, né? A questão das coisas que nos são secretas e das coisas que nos são reveladas, é isso? Ah, sim. Uhum. Pode continuar falando. Deuteronômio 28 fala assim: e será, se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Isso. Então ali, Deus, Ele não pede que vocês guardem os mandamentos, Ele ordena. E aí, se você obedece, aí sim é uma obra completa, né? Então, para mim entender, se eu cumpro o que o Senhor me pede, né, em Deuteronômio 28, eu costumo falar assim: se os irmãos compreender Deuteronômio 28, não precisa ler a Bíblia, que é um livro, mas tem que obedecer a Deus. Aí sim é uma obra completa. Deuteronômio 28 primeiro. Dê ouvido ao Senhor teu Deus. Tirar, vamos supor, eu posso ter dúvidas, mas eu tenho que tirar essas dúvidas. Aí se o homem não me esclarecer, o Espírito Santo me esclarece, entendeu? Sim, sim. É por aí, mas assim, eu penso um pouco diferente. Por quê? Porque ali se trata das consequências, por assim dizer, da observância, da obediência à lei na terra prometida, por exemplo. Que se você pega todo o texto no seu contexto, desde antes, né? O começo da lei é o quê? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra da escravidão. Então, começa pela graça. Ele não disse: olha, se vocês obedecerem, eu vou pensar direitinho e eu vou tirar vocês. Não foi isso. Ele disse: eu já fiz, eu já salvei vocês. Daqui para frente, o que eu espero de vocês, o que eu exijo de vocês, como o povo que eu salvei, como a nação que eu elegi dentre todas, é que vocês vivam assim. E aí vem a lei. Então, isso. E a obediência não é para simplesmente manter o pacto, manter a aliança. A obediência diz mais respeito ao bem-estar do povo. Porque, veja, ele diz: se vocês fizerem assim, vocês vão ter longevidade. Agora, se vocês não fizerem assim, vocês vão pagar o preço. E de fato foi o que aconteceu na história de Israel, quando a gente vai folheando a Bíblia, né? A gente conhece, por exemplo, quando o cativeiro babilônico vem e tudo mais. Porque qual foi o ponto ali? Foi justamente a desobediência, né? A idolatria. Então, mas Deus não voltou atrás no seu pacto, na sua aliança. A salvação, ela é pela graça somente, a eficiência, a perfeição, a completude da salvação está na obra de Cristo Jesus, mas os salvos, o povo da aliança, o povo que foi chamado para obedecer às leis de Deus, como está lá em Deuteronômio 28, que é esse povo que já foi resgatado do Egito, que já foi tirado da escravidão. Então, assim, é uma continuidade, é um ato sequencial, né? É o que a gente chama de santificação. Vamos ler, então? A igreja em Sardes, está aí na primeira parte do texto do capítulo 3 de Apocalipse. O texto vai dizer o seguinte, texto bíblico, do versículo 1 até o versículo 6, é a carta para a igreja que estava na cidade de Sardes. Então, ao anjo da igreja em Sardes, escreva. Então, o que é que Jesus pediu para que João escrevesse ao líder daquela igreja de Sardes? Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. De novo, olha o número 7 aí, né? Os 7 Espíritos de Deus. Como assim? Deus tem 7 Espíritos? Não, é a completude do Espírito de Deus. Nele habita o Espírito de Deus. É nesse sentido. As 7 estrelas, a gente já viu lá no capítulo 1. O que são as 7 estrelas? Quem lembra? Lá no capítulo 1 aparece. O que são as 7 estrelas? Alguém lembra? São os anjos da igreja, 7 anjos da igreja. Então, João viu lá, no primeiro capítulo, né? 7 estrelas e 7 candeeiros de ouro. E no mesmo texto,
teve a tradução daquilo que ele viu. As 7 estrelas são os anjos da igreja, e aí anjo não é o anjo no sentido de ser celestial, né? É no sentido de o mensageiro, que a palavra anjo significa mensageiro. O anjo da igreja é basicamente o que ele está dizendo, é o pastor da igreja de Sardes, é o líder, é o mensageiro, é o anjo da igreja, nesse sentido. Então, essas coisas diz aquele que tem a completude do Espírito de Deus, e as 7 estrelas, os anjos da igreja estão nas mãos de Jesus. E aí Jesus diz: conheço as suas obras, igreja. Jesus conhece as obras da igreja. Você tem fama ou nome de que está vivo, mas está morto. Esteja atento, vigia, fortaleça o que resta, fortaleça o que resta, o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de meu Deus. Suas obras estão incompletas, quer dizer, vocês fazem isso e esquecem daquilo. Aí vem o ponto justamente que eu falei para o irmão. Quando a pessoa é liberta da vontade de Deus, ele vai melhorar, né? Então, os irmãos têm que ter consciência, eu comprei um sapato e não paguei. Não tem problema. É pecado? É. Mas uma vez, o Senhor perdoa. Agora eu vou comprar toda vez o sapato, não vou pagar, não tenho parte com Deus. Então, é essa a importância do morto-vivo. As pessoas estão dentro da igreja, morta. O culpado não são elas. O culpado é o pastor, que é responsável por elas. Pela instrução da vida dela. Porque, tipo assim, eu vi que o pastor é novo e tem carinho, tem conhecimento. Né? Então, o que nós demos aqui? Fala do morto e do vivo. Nós começamos um assunto lá e Deus testifica agora. Então, a importância de uma alma, né? Porque se eles soubessem, eles vão passar adiante. Agora, se eles saírem daqui como entraram, eles continuam mortos. Então, olha para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, são 11 pessoas. Né? Aí, vamos supor, aqueles que se consideram vivos, tem que questionar, tem que abrir a boca, não tá morto. É isso mesmo. Né? É isso aqui, mesmo. Aqueles que estão, então vamos supor, aqui está todo mundo vivo, então nós temos que interagir, nós temos que concordar ou não. Então, vamos ouvir, amém, tudo bem. Aqueles que concordam, amém. Mas se tem alguma dúvida, agora é a oportunidade. Pergunta, é isso mesmo. Porque o pastor estudou para isso. O pastor, eu não fiz teologia, pastor, né? Mas o pastor com certeza fez. Sim. Então, essa importância, porque aqui é estudo. Se fosse no culto, tem que ouvir a palavra, amém. Exato. Né? Não vamos interromper. Mas aqui o pastor deu a liberdade. Exato. E essa liberdade tem que ser aproveitada pelos irmãos. Isso mesmo. Né? É mais ou menos isso. É isso aí. E aí ele vai continuar a carta nessa mesma linha. Então ele diz: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e se arrependa. Mas se você não estiver atento, quando eu vier como um ladrão, sem hora marcada, de surpresa, repentina, e você não vai saber a hora, você vai ser pego de surpresa. No entanto, tem aí nessa cidade de Sardes alguns poucos que não se contaminaram. Aí era um pouco daquilo que a gente falou hoje lá da história de Elias. Tem alguns ainda, né? Talvez são esses o resto que ele disse, o resto que falta. Ainda tem uns crentes que se salve, né? Não são todos iguais, é isso que ele está meio que dizendo aí. Tem uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Esses andarão comigo, vestido de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, vamos lá. O que a gente vê aí nessa carta para a igreja de Sardes? Primeiro, Jesus se apresenta como aquele que possui os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A gente já comentou isso aqui, vamos para a próxima etapa. A igreja em Sardes, ela é criticada por ter uma reputação de estar viva, mas está morta espiritualmente. Ela pensa que está bem, mas aos olhos daquele que conhece a igreja, ele dá o diagnóstico: não, vocês não estão bem.
Eles pensam que estão vivos, têm nome de vivo, mas eu assino que vocês estão mortos. Quem está dizendo isso? Jesus. Aquele que conhece a igreja. Eu conheço as suas obras. A mim vocês não enganam. E a grande questão é que esse ponto da certeza da salvação, ela vem agora, na continuidade do texto, justamente como uma garantia da obra completa de Jesus. Porque ele diz assim, ele exorta ao arrependimento, né? Ele diz, olha, vocês precisam voltar àquilo que vocês ouviram, para vocês se arrependerem e obedecerem. Então ele exorta ao arrependimento e o fortalecimento do que resta. Agora, o que ele diz na parte final do texto, que é a promessa, ele diz assim, vocês andarão comigo de vestes brancas, e a veste branca é sempre usada naquela época, contextualmente, para festivais, para celebrações, ocasiões festivas. Mas a linguagem bíblica também de veste branca é aquela coisa beatífica, né? Aquela coisa gloriosa e tudo mais. Então, vocês vão viver em glória comigo. Mas ele tem um ponto interessante aí num dos últimos versos do texto. No verso 5, ele diz que o vencedor também não terá o seu nome apagado do livro da vida. E aqui surge a questão da certeza da salvação. Porque pensa, então quer dizer que se eu não fizer isso, né, isso aí que ele está pedindo, obedecer e tudo mais, ele vai apagar o meu nome do livro da vida? Será que é isso que o texto deixa nas entrelinhas? Bom, se você disser, eu acho que é isso, eu vou dizer, dá uma olhada no contexto geral da carta. Por exemplo, Apocalipse 17, versículo 8. 17:8. Eu sei que é um texto que a gente vai ler lá na frente, nas próximas semanas, mas Apocalipse 17, versículo 8 diz: a besta que você viu era e já não é. Esta está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, olha só, cujos nomes foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo. Opa, então peraí. Aí é a obra completa que eu mencionei lá em Romanos 8. Se ele predestinou, chamou, justificou, é o mesmo que glorifica. Então, assim, não começa, seu nome está lá, mas, estou com a borracha aqui, uma hora ou outra eu vou apagar. Não é isso que o texto bíblico diz. Na verdade, aqui, Jesus está só reafirmando, reiterando. Meu irmão, se você se santificar, se você buscar obedecer, se você buscar viver conforme a palavra de Deus, para a glória de Deus, eu te garanto, eu te levo até a linha de chegada, eu não volto atrás, jamais apagarei, eu não vou apagar o seu nome do livro da vida. Por isso, a questão que a gente comentou, da obra ser completa, esse chamado ao arrependimento, esse chamado ao ouvir, é justamente esse caminho a ser trilhado. Jesus mesmo disse, querem me seguir? Negue-se a si mesmo, carrega a cruz e vem. Então, ele chamou, e o seguir, atender esse convite, por assim dizer, implica nessa submissão, nessa obediência, nesse ouvir o que ele diz. Ele mesmo, Jesus, disse, quem ouve e segue é prudente, mas quem ouve e não segue é tolo. Então, a grande questão é o que Tiago defende, não ser simplesmente ouvinte, mas ser praticante. E aqui nessas cartas a gente vê isso muito assim, direto, Jesus dizendo, vocês não estão praticando, vocês não estão vivendo, vocês estão achando que estão vivos, mas vocês estão mortos. Então vocês precisam se arrepender, vocês precisam voltar. Vocês esqueceram o que eu prometi a vocês? Que se vocês me seguirem, eu não vou apagar o nome de vocês do livro da vida, que vocês vão andar comigo em glória eternamente. Então, esse é o panorama, né? Pode falar. Eu fiz um estudo antes, né? Bom.
E a gente entendeu que nessa época existia um culto, uma deusa chamada Cibele. E nesse culto místico, adornada de de coisas voltadas à sexualidade, libertinos, infiltravam nas igrejas, mas por permissão do próprio, da própria pessoa. Uma pergunta agora. Nesse estudo que eu estou falando, está na Bíblia King James, a igreja, quer dizer, os membros permitiam-se a essa questão. No capítulo 1, era um resumo do que era tudo aquilo que nós estamos vendo. Capítulo 2, ele abre bem claro as igrejas. Isso. E aqui, na minha opinião, ele deixa bem claro que é para o indivíduo. É você que é cristão, você que vem à igreja. Ainda é para a igreja, a carta ainda são para as igrejas. E aqui também deixa claro, nesse comentário, que com relação ao livro, está escrito assim: entretanto, não, está aqui. Para os cristãos, o registro no livro da vida é divino. Isso. E quem possui a vida eterna tem a graça da perseverança durante sua caminhada terrestre. Exatamente. É entender A perseverança, justamente... tudo isso que nós estamos dando é a perseverança que Jesus... A gente chama de perseverança dos santos. Aqui. Exatamente. É isso aí. Então, essa perseverança se dá porque a obra é completa. E quando a obra é completa, ela não depende simplesmente do meu esforço. Agora o crente tem dentro de si o quê? O Espírito Santo que cogita das coisas do Espírito. Então quer dizer, se de fato é filho de Deus, como Paulo escreveu aos Romanos, você tem o Espírito Santo. Claro, você pode, como ele escreveu aos Efésios, chatear o Espírito Santo, extinguir o Espírito Santo, e por isso deve buscar ser cheio do Espírito Santo, e por aí vai. Mas veja como sempre está atrelado essa vida nossa espiritual à obra de Deus, e não a força do meu braço, simplesmente. Então, é perseverança, porque o Espírito Santo é consolador. Ele é o instrutor do lado, ele nos faz lembrar, como Jesus prometeu. Então ele está do lado aqui falando, vamos lá, você vai, mas é Ele quem sustenta, porque a obra do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, nos garante essa certeza. Então, nesse aspecto, ele está assegurando, ele está dizendo, eu conheço. Lembra que João leu no capítulo, a gente leu no capítulo 1, João dizendo que Jesus estava passeando, né? Eu estou com vocês. Eu conheço vocês, eu estou com vocês, então vamos fazer o que tem que ser feito. Ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Então, como a gente já falou lá desde o primeiro capítulo, é uma mensagem de encorajamento, consolo para a igreja. Força, igreja, força. Quando nós obedecemos, quando nós perseveramos, quando nós estamos sendo orientados por aquilo que Jesus diz para a sua igreja, nós temos a certeza de que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Então, é nesse sentido que as cartas discorrem. Vamos para a próxima carta, que é a carta da igreja, para a igreja em Filadélfia. Vai do versículo 7 até o versículo 13. Então, ele vai na mesma toada, né, dizendo, escreva para o anjo da igreja em Filadélfia. Essas palavras são daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. De novo, conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei.
visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da provação, que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aqui nessa segunda parte, Jesus se apresenta como santo e verdadeiro para a igreja. Ele elogia a igreja pela sua fidelidade, pela sua obediência, pela sua perseverança. Ele diz, olha, na hora difícil vocês aguentaram firme, vocês foram fiéis. E aí você reparou, para essa igreja necessariamente não tem uma crítica, por exemplo. Vocês estão firmes, vocês, apesar da pouca força, então você vê, é uma igreja pequena, uma igreja fraca, mas fiel. E ele vai e promete algumas coisas para essa igreja. Não dá tanto tempo da gente aprofundar nesses mínimos detalhes que essas cartas têm muito, mas geralmente esses elementos usados para cada uma das igrejas são elementos ligados às suas culturas locais. Então, por exemplo, lhe darei uma pedra branca, lhe darei a coroa. Esses são elementos que para a comunidade local, seja lá qual for, Filadélfia, Sardes, Laodiceia, Éfeso, eles tinham um simbolismo. Então, dentro dessa realidade, é dizer, a recompensa que eu tenho para vocês é diferença dessa que a cidade tem oferecido para vocês. Então, ele promete, por exemplo, uma porta que ninguém pode fechar. As cidades da época, elas eram muradas, elas tinham suas portas, né? Então tinha essa limitação de ir e vir, e Jesus diz, não, eu controlo o acesso, né? Vocês não serão mais governados como aí as coisas funcionam. E a última promessa também que ele dá para a igreja de Filadélfia é de ser guardado na hora da tribulação e feito como uma coluna no templo de Deus. Filadélfia sofreu um terremoto e teve abalo, né, na sua edificação e na sua estrutura. Note que ele falou um pouco antes sobre sinagoga de Satanás e coisa desse tipo. Então ele está dizendo, olha, aos crentes, aos perseverantes, aos obedientes, ao vencedor, eu prometo que ainda que venha o terremoto, a tribulação, vocês vão continuar como uma coluna forte, como se fosse uma coluna do templo, porque vocês não são sinagoga de Satanás, vocês são templo de Deus. Então ele faz sempre esse contraste. Apocalipse todo vai ser trabalhado muito nesse contraste de quem é e quem não é, quem segue a Cristo e quem segue a ordem desse mundo, a besta. Então ele sempre faz esse tempo todo. Por isso, novamente, eu realço novamente a necessidade da gente se lembrar e entender que esse livro trata-se de encorajamento e consolo para a igreja. Se vocês são crentes, se vocês obedecem, se vocês têm a marca da promessa, todos os termos que o livro vai usar, é dizer assim, vocês seguem por esse caminho e eu garanto, eu estou com vocês, até o fim nós sustentaremos a nossa aliança. Então, continuando aqui o nosso estudo, nós tivemos um pequeno probleminha que ocasionou na interrupção da transmissão do nosso estudo, mas nós não poderíamos continuar gravando o conteúdo para encerrar esse capítulo do nosso estudo em Apocalipse, que é o capítulo de número 3. A gente já vinha tratando no nosso estudo em Apocalipse, estávamos justamente nesse slide, no slide sobre a igreja em Filadélfia. E então, encerrando essa parte do capítulo 3, falando dessa igreja de Filadélfia e indo para a última igreja, lá no capítulo 3 de Apocalipse, que seria a igreja de Laodiceia, como consta aí na imagem. E para a igreja de Laodiceia, Jesus se apresenta como a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Nessa carta para a igreja em Laodiceia, Jesus faz duras críticas
contra a inoperosidade da igreja. É nessa carta, por exemplo, que nós encontramos aquela menção de você não é frio e nem quente, e porque não é frio nem quente, eu vomitarei você. É interessante ressaltar esse ponto, porque Jesus ali, ele não está fazendo uma crítica ao fervor espiritual da igreja ou à falta do fervor espiritual da igreja. É errado quando nós interpretamos achando que o frio ou quente ali é relacionado ao fervor espiritual da igreja. Na verdade, é sobre a inatividade ou inoperosidade da igreja. Por quê? Porque quando nós estudamos a carta à igreja de Laodiceia, a gente percebe, assim, analisando todo o seu contexto, algo muito mais profundo, mais sério e pontual do que simplesmente o excesso ou a falta de fervor espiritual da igreja. Veja, a Laodiceia era uma igreja que estava localizada na Ásia Menor, como a gente tem estudado aqui nesse terceiro capítulo de Apocalipse, mas ela estava localizada entre duas cidades, a cidade de Colossos e a cidade de Hierápolis. A cidade de Colossos, inclusive, é a cidade onde habitavam os colossenses. Nós temos esse documento na Bíblia, né, a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que existia lá em Colossos, a igreja dos colossenses. E Laodiceia estava entre Hierápolis e Colossos. E até hoje, inclusive, esse comentário que eu vou fazer, ele pode ser experimentado e percebido até os dias atuais, que é a seguinte realidade. Dessas duas cidades vizinhas, vinham águas. De uma vinha água termal, né? Água medicinal, de uso medicinal, águas importantes para curas de enfermidades e etc. E tal. De outra dessas cidades, era águas refrescantes, águas potáveis. E toda a tubulação dessas três cidades, né? Hierápolis, Colossos e Laodiceia, elas meio que se encontravam. E Laodiceia, ela ficava bem no meio dessas duas diferentes temperaturas de água. De uma água mais quente, termal, que era medicinal, e dessa água refrescante, potável, que matava a sede da outra cidade. As tubulações desaguavam na cidade de Laodiceia. Portanto, a temperatura da água de Laodiceia, ela era semelhante a uma água morna, uma água misturada. A crítica ali, na verdade, tem um tom interessante de se observar. Enquanto numa cidade águas termais são medicinais e na outra a água potável é refresco, a crítica ela tem um tom mais ou menos assim. Vocês não são cura para quem precisa. Vocês não são refresco para quem precisa. Vocês não refrigeram a vida de ninguém. Vocês não curam a ninguém. É a inoperosidade da igreja que está sendo criticada. É a falta de medicinal da igreja. É a falta de refresco da igreja que está ali em pauta. É por isso que a crítica ali de Jesus é dizer, vocês são como essa água de vocês, como esse saneamento de vocês. Vocês não são refresco, nem vocês não são refrigério, vocês não são cura, porque vocês não são morno, porque vocês não são quente nem frio, vocês são mornos, e eu não consigo ingerir, não me desce essa mornidão de vocês, essa inoperosidade da igreja. Essa é a crítica que está ali em pauta. Por isso, a crítica é pela inoperosidade da igreja. E aí, em seguida, Jesus exorta essa igreja ao arrependimento. E então ele diz, vocês pensam que vocês são ricos, vocês pensam que vocês estão vestidos, mas para mim vocês são pobres, vocês estão nus. Então o chamado de arrependimento que Jesus dá para aquela igreja é de dizer, venham a mim e comprem de mim ouro refinado pelo fogo. Laodiceia, ela se gabava, né, de suas riquezas. E Jesus está dizendo, mas essa riqueza de vocês, para mim, na verdade, ela é pobreza.
Outra fala interessante nesse texto para a igreja de Laodiceia é que nesse texto tem um dos versículos talvez mais famosos e recitados em nossos púlpitos, que é quando Jesus diz: eis que estou à porta e bato, né? E aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Por que esse é um dos versículos mais recitados em nossos púlpitos? Alguns usam esse versículo de modo equivocado para fazer apelos no final do culto, chamar as pessoas para Cristo ou chamar as pessoas a arrependimento, fazendo uso desse texto, dizendo: olha, se você abrir a porta do seu coração, né, Jesus vai entrar. Então abre a porta do seu coração, porque Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. E isso é um tanto errado, porque não faz uso correto do texto bíblico. Uma das formas de nós honrarmos a Deus na instrução, na exposição da palavra de Deus, considerando que a palavra de Deus ela foi inspirada pelo Espírito Santo, pelo próprio Espírito. Então, o nosso trabalho deve ser contemplar e ter o cuidado de ensinar, ou pelo menos tentar ensinar o texto de forma coerente com as intenções, né? E aí, por isso que a gente tenta estudar o contexto e tentar entender as intenções ali do autor do texto. Quando Jesus diz: estou à porta e bato, ele não está falando simplesmente dos nossos coraçõezinhos, né? Jesus está falando com uma igreja. E olha aqui como é pesado isso. Jesus está dizendo para uma igreja que ele está do lado de fora dessa igreja. A crítica ali vocês são inoperantes porque eu estou do lado de fora. Vocês estão tentando ser igreja comigo do lado de fora. Olha que pesado isso. Então Jesus está dizendo: vocês estão aí achando que estão ricos, mas na verdade vocês estão pobres. Vocês estão achando que estão bem vestidos, mas na verdade, para mim, vocês estão nus. Porque vocês estão tentando ser igreja comigo do lado de fora. Mas eis que estou à porta e bato. Quer dizer, eu estou aqui do lado de fora, eu não saí de perto de vocês. Agora, se vocês quiserem recomeçar, se a gente for seguir, né, como igreja, vale lembrar que na visão inicial de João, ele viu Jesus, né, a figura do Filho do Homem, lá no primeiro capítulo, como aquele que tem a sua presença por entre as igrejas. Então Jesus, ele passeia nas igrejas, ele se faz presente na igreja. E a crítica para a igreja de Laodiceia é justamente essa: vocês estão tentando ser igreja sem a presença de Jesus. E então ele diz: se vocês se arrependerem, se vocês abrirem a porta, eu vou voltar a entrar na igreja, por assim dizer. Entrarei, cearei, e por aí vai. Então é importante a gente destacar essa parte do texto para a igreja de Laodiceia. E aí é por isso que então Jesus promete para o vencedor, né? Para o crente, para o fiel, o obediente, ele faz a promessa de se assentar com ele em seu trono e reinar com ele, né? Ele promete isso para aqueles que vencerem, para aqueles que perseverarem até o fim. Então, veja que interessante, agora, por exemplo, a gente encerrando aqui esse bloco do livro, da parte dessas 7 cartas, né, para as igrejas, para as 7 igrejas da Ásia Menor. Então, veja aí como está aí, exatamente aí na tela, né? Você tem o grupo das igrejas, né? São as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E para essas igrejas você vê aí um elogio, uma crítica, a recomendação que Jesus faz, o resultado do não arrependimento, né? Da desobediência, e o resultado da obediência. O interessante é ressaltar que, se você olhar aí, por exemplo, para a igreja de Esmirna e também para a igreja de Filadélfia, que a Esmirna é a segunda linha aí, né? Segundo essa tela que nós temos aí. E a Filadélfia é a penúltima ali. Se você observar, você vai ver que não há nenhuma crítica para a igreja de Esmirna e nenhuma crítica para a igreja de Filadélfia. Então, por não haver nenhuma crítica a essas duas igrejas, também ali consta que não há
nada a ser ressaltado em relação à desobediência daquela igreja, apenas a insistência de que se eles forem perseverantes, eles então vão herdar a coroa da vida, né? Que eles vão receber as recompensas que Deus promete àqueles que perseveram até o fim com fidelidade. Então, é muito importante nós observarmos essas cartas a partir desse caminho proposto aqui, né? Aqui a gente encerra não só o nosso estudo, mas a gente fecha o primeiro bloco do livro de Apocalipse. Não sei se vocês vão se lembrar, mas no nosso primeiro episódio, no nosso primeiro estudo, né, no livro de Apocalipse, nós comentamos que o livro ele é dividido em 7 partes, né? E aqui a primeira parte ela fecha, né? Daqui para frente, no capítulo 4, por exemplo, a ênfase, né, a visão de João muda, a ênfase da mensagem vai mudar e a gente vai acompanhar isso, né? Então, aqui encerra-se esse bloco sobre as cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor, que nada mais são do que a representação física, local, né? Essas 7 igrejas são igrejas que existiram, são igrejas reais, locais, né? Não são simplesmente simbólicas, né? Mas elas representam essa massa geral, essa catolicidade da igreja, por assim dizer. Elas representam a completude da igreja. Lembra? 7 é o número da completude. Então, elas representam todas as igrejas, em todo o mundo, em todas as épocas. Por isso que é tão importante nós revisitarmos e olharmos com cuidado cada uma dessas cartas e para essas igrejas. E perceber ali, né, quais são as características, né, as qualidades ressaltadas, elogiadas, criticadas, como é que Jesus lida com a sua igreja, como é que Jesus chama a sua igreja ao arrependimento e o que é que Jesus promete para a sua igreja, da qual nós fazemos parte. Então, aqui correndo para a nossa conclusão, em resumo, essas cartas nos lembram algo como o cuidado com a impureza doutrinária, o cuidado com a impureza moral, o cuidado com o orgulho, cuidado com a indiferença, porque Deus nos chama à fidelidade até o fim. Ele quer que sejamos testemunhas verdadeiras, vivendo como diferentes nesse mundo. Então, algumas dessas igrejas encontravam-se com problemas de impureza doutrinária, algumas com impureza moral, outras o seu problema era o orgulho, outras o seu problema era a indiferença. E nós precisamos olhar para essas cartas ainda hoje para percebermos nelas um chamado à fidelidade. Deus quer que nós sejamos verdadeiras testemunhas nesse mundo, porque o propósito de Deus para a sua igreja é que nós sejamos um povo santo, um povo que faz a diferença. Não simplesmente um povo diferente, mas um povo que faz a diferença. Então, nós estamos nesse plano de seguir estudando o livro de Apocalipse, que tem por detrás essa mensagem encorajadora e consoladora para a igreja, de que Cristo está conosco e de que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não importa o que homens fraudulentos, não importa os ataques malignos de Satanás, o adversário da igreja e das nossas vidas, não importa o que os poderes das trevas tentem investir contra nós, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então é um encorajamento, é um fortalecimento para a igreja, para dizer, contra as portas do inferno, a igreja será edificada, mesmo que o inferno venha ao nosso encontro. Então, coragem, não desistam. Por isso Cristo está dizendo, comprem ouro refinado de mim. Ao vencedor, dar-lhe-ei a coroa da vida. Ao que se arrepender, volte a praticar as primeiras obras. Então, como a gente vem dizendo, todo esse tempo nesse estudo, a carta ao Apocalipse, mais do que ser um documento, um livro que
tem por propósito nos amedrontar, na verdade, o plano de Deus ao nos revelar essa profecia, essa mensagem, é nos acalentar, é nos animar e fortalecer a nossa fé, lembrando que, apesar de toda a tribulação que a gente possa enfrentar, apesar de toda a possível perseguição que a Igreja de Jesus Cristo possa atravessar nesse mundo, Ele está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Bom, espero que tenha ficado claro, né, as intenções que nós temos tentado compartilhar com os irmãos nesses estudos aqui. Espero vocês no próximo, que vai ser o capítulo 4 do livro de Apocalipse. E Deus os abençoe.